Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, meus amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Eu sou Rilvane de Carvalho e estamos juntos agora no programa Mãos Amigas. Eu precisei de um breve período de tempo para cuidar do meu esposo que adoeceu com a Covid, mas graças a Deus está bem, e também para cumprir uma demanda de estudo que estava aí vigente e eu necessitava desse momento. Mas estou voltando, meus amigos. E no programa de hoje, eu trouxe para vocês uma reflexão para fazermos juntos a respeito da passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Jesus nos diz assim: se algum quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É muito simbólica essa passagem, de extrema profundidade, de grande reflexão para todos nós. Porque Jesus, meus amigos, ele não diz, abandona a tua cruz e segue-me. Ele diz, se quiser vir após de mim, carrega a tua cruz e segue-me. E será que nós temos suportado as nossas cruzes e estamos seguindo Jesus com elas? Será que nós estamos conseguindo caminhar, seguir essa estrada traçada pelo Cristo, carregando com fé, com serenidade, com humildade a nossa cruz? Ou nós temos em muitos momentos desistido de segui-lo por conta da cruz? Ou então queremos segui-lo, mas abandonando tudo, sem peso nenhum? Quantas vezes nós dizemos, são muitas dores, reclamamos da vida, eu tenho tantos problemas, eu tenho dificuldade com familiares, financeiras, é muito pesado, eu não consigo sequer pensar em fazer uma prece. Eu não consigo sequer pensar em seguir o caminho de Jesus, propagar o Evangelho, vivenciar o Evangelho, porque as dores são tantas que eu não consigo. E aí vem o programa de hoje para conversar um pouquinho com os nossos irmãos espíritos. Tantas orientações nos trazem a esse respeito. Então, juntos, meus amigos, para nunca perdermos o costume de fazermos preces, vamos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento. Você que está aí conectado com o programa Mãos Amigas, conectado com a Rádio Brasil Espírita, quer seja pelo aplicativo, a Web Rádio, o aplicativo que você baixou, então pelo canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube, ou nas redes sociais da rádio, neste momento, nós te convidamos a rezarmos juntos. Vamos fazer uma prece ao Mestre Jesus, rogando ao querido Mestre que nos auxilie a absorvermos os conteúdos deste momento e, em especial, que possamos, Senhor, abraçarmos a nossa cruz com muita coragem e que com ela, Senhor, carregando a cruz que nos chegou,
que nós possamos seguir a Ti. Agradecemos pelo momento, por estarmos juntos, agradecemos, Senhor, pelos nossos familiares, pela família que Tu nos trouxe. Dá-nos, Senhor, cada vez mais fé, saúde e amor, para que sigamos a Ti. Assim seja. Então é isso, meus amigos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Para iniciar, eu achei de profunda beleza um poema de Antero de Quental, psicografado por Chico no livro Palavras Sublimes. O título, A Cruz. Disse o homem à cruz que o constrangia: detestável, prisão ingrata e feia, atormentas minha alma que te odeia, escarneces meus sonhos de alegria. Que fogo pavoroso te incendeia, que te fez para o inferno da agonia? Por que me prendes, pedra horrenda e fria, ao teu corpo que lágrimas alteia? A cruz, porém, clamou serena e certa: sou a chave de dor que te liberta do abismo que estendestes a toda parte. Não me percas na sombra de teus dias, sem meus braços jamais alcançarias o Senhor que me fez para salvar-te. Quanta profundidade, quanta beleza em um poema, Antero de Quental. Nosso irmão inspiradíssimo espírito nos traz do além essa maravilhosa reflexão, que nos traz essa lembrança de que a cruz é necessária. As cruzes, as dores, as agonias, quando nos vêm, elas não vêm errando o endereço. Quão são necessárias essas dores para que nós nos salvemos, como diz o nosso irmão: sem meus braços jamais alcançarias o Senhor que me fez para salvar-te. Quando Jesus diz: se algum quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É necessário tomar a cruz para alcançar o caminho de Jesus. E Emmanuel, meus irmãos, sob a psicografia de Chico Xavier, no livro Mãos Unidas, Emmanuel também nos traz reflexões a respeito dessa cruz, com o título A Caminho do Cristo. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. Eu penso que quando Emmanuel traz essa questão do setor de trabalho, todos os trabalhos que desenvolvemos no planeta Terra, o Senhor nos confia, e em especial os trabalhos da seara do Cristo. Os trabalhos que têm a ver com o despertar de consciência, com a propagação do Evangelho, os trabalhos de amor, são trabalhos que nós recebemos como missão. E Emmanuel diz que nesse caminho do Cristo faz-se necessário que abracemos as nossas responsabilidades. E na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. As nossas dificuldades para nós, queridos amigos, que estamos aqui nesse mundo, nesse planeta que está em regeneração, saindo de um mundo de provas e expiação para um mundo regenerado, nós ainda é dessa natureza vivenciarmos as dificuldades. Elas podem ser modificadas, mas não extintas, como diz Emmanuel. As dificuldades são inerentes a esse plano, e inclusive e em especial, elas têm afinidade conosco mesmos, com as nossas ainda limitações, nós que ainda somos espíritos em ascensão, espíritos ainda pequenos, adoecidos. Então, para nós, a dor, ela é muito importante.
a cruz, as dificuldades, elas são de extrema importância para que nós consigamos corrigir o nosso passo e nos aproximarmos do Cristo. E segue Emmanuel nos advertindo que sem obstáculos cairíamos na inércia. E é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Imagine se tudo fosse muita paz, como é que nós iríamos lidar com as nossas mazelas íntimas? Se não existisse o irmão difícil, como é que eu ia conseguir controlar o meu revide, a minha irritabilidade, o meu perdão, o amor em absoluto? Como nós conseguiríamos desenvolver essas virtudes eternas se não fossem as dificuldades? Em quaisquer circunstâncias, diz Emmanuel, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance, a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. O quão é importante, inclusive a doutrina espírita nos ajuda muito a nos enxergarmos, a depararmos com o nosso próprio espelho, porque aí eu consigo compreender que, olha só, como é que eu erro ainda nesse sentido. Olha a dificuldade que eu tenho de estender a mão a qualquer um. Olha a dificuldade que eu tenho de perdoar, em especial a quem eu amo mais. A dificuldade que eu tenho de lidar com essa ou com aquela pessoa, com essa ou com aquela situação, dificuldade de lidar com as crises financeiras e por aí vai. Então, as dificuldades, elas vêm para nós conseguirmos, inclusive, identificar em nós aquilo que ainda precisamos progredir. O que eu ainda preciso crescer? Em quê? Como é que eu posso lidar com essa dor e continuar seguindo a Jesus nesse caminho íntimo de progresso espiritual? Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Porque vem alguém e nos critica, e essa crítica muitas vezes é injusta, soa como muito injusta, e essa crítica é um aguilhão que nos desperta, nos acorda e nos faz conter a nossa animosidade, conter as nossas impetuosidades, e aí nós começamos a controlar a nós mesmos, não ao outro que nos feriu. Controlando a nós mesmos, nós vamos cada vez mais nos aproximarmos do bom caminho que nos faz sentir menos essas dores, essas pedras no caminho. Reconhecer em todos os empeços da estrada que transitória incompreensão alheia é parte importante do programa, desse programa evolutivo, inclusive o programa que muitas vezes nós mesmos traçamos. Eu preciso reencarnar naquele grupo, próximo daquelas pessoas. Eu tenho necessidade de lidar com elas. Eu não consegui em outro momento trabalhar a paz, expandir o amor junto daquelas pessoas. Me deixei contaminar ou então contaminei a elas. Me ajuda, Senhor, a dessa vez conseguir equilibrar esse eixo. E aí diz Emmanuel que de quando a quando ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. Porque muitas vezes não é uma questão de expiação, né? Como diz Emmanuel aqui, verificando a nossa firmeza, de quando em quando as dificuldades nos sacodem. É uma prova. Como é que Rilvane, como é que você, ouvinte, vai se sair diante dessa dificuldade? E aí a espiritualidade vem, aproxima a dificuldade para ver se nós, além de balançarmos, nós vamos cair ou levantar. Ou se nós vamos balançar, é muito difícil que a gente não sinta as dificuldades que nos vêm. Nós estamos agora num momento de extrema dificuldade mundial com o advento da pandemia. E a pandemia com certeza está nos provando, nos testando
buscando a espiritualidade, visualizando como nós estamos nos saindo diante de tantas dificuldades, diante de tantas notícias trágicas, diante de tantas dores. Será que nós estamos mais para o caminho, enveredando para o caminho depressivo, o caminho melancólico, ou estamos a duras penas, com grandes esforços, buscando reanimar a nossa fé? Eu penso, meus irmãos, que o Evangelho nunca foi tão fortemente utilizado e buscado como nesses períodos. Todos nós, se não nos sustentarmos na prece, no estudo do Evangelho, nessa corrente de força que o Evangelho nos traz, dificilmente conseguiríamos nos manter de pé. Entretanto, é preciso seja assim, diz Emmanuel. De tempos a tempos é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo, porque sem esforço máximo não obteríamos a desejada renovação. Buscar, inclusive, até o limite das forças, até onde eu posso ir com esse trabalho que me chegou. Até onde eu posso ir com essa família que me chegou, é até o limite das forças. É nos esforçarmos ao máximo, é esforço mesmo, meus queridos amigos. Ninguém vai conseguir ascender sem esforço. E cada vez mais que nos esforçamos, que nos aproximamos desse bom caminho, cada vez mais seremos felizes. É uma busca de felicidade. Quanto maior o grau de iluminação, maior o grau de felicidade. E quem não quer ser feliz? Quem não quer ter plenitude de espírito? Viver um estado de gozo espiritual, de felicidade? Todos nós. Mas é preciso esforço para lidarmos com as dificuldades. Contradições teremos sempre. De vez que as contradições nos obrigam ao estudo. E sem estudo, o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Para expandirmos, meus irmãos, é o que Emmanuel está querendo dizer. Para expandirmos a nossa consciência, faz-se necessário estudo, como um momento como este. Estamos eu e vocês estudando, buscando clarear mais a nossa consciência. E isso nos traz um processo de flexibilidade de pensamento. Flexibilidade de raciocínio que vai nos auxiliar na tomada de decisão, nas escolhas que temos feito no dia a dia. Acordamos, quando a gente acorda no planeta Terra, vou dormir, me desdobro, vou aí desenvolver outras atividades. Quando desperto de manhã, para iniciar um novo dia, é um novo chamado, e aí vou precisar fazer escolhas mais uma vez, escolhas de pensamento, escolhas de sentimentos, de escolha de palavras que vou usar para mediar a comunicação com as pessoas, escolha de atitudes. É o tempo inteiro, nós estamos aí nessa liberdade de escolher. Quanto mais lúcidos, porque estudamos, porque temos noção da vida. Eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu vivi há poucos dias. Uma pessoa muito querida, que não é espírita, não frequenta religião alguma, tem alguma curiosidade com relação à doutrina espírita, mas não se debruça em estudos. E aí conversa vai, conversa vem, ela com a visão muito, eu vou falar, pessimista da vida, no sentido de que acreditar que toda a humanidade está perdida, de que existem muitas pessoas más no planeta e que dificilmente isso vai mudar. Então, depois da nossa conversa, ela finalizou com uma crítica e disse assim: olha, o que eu observo é que vocês, espíritas, são blindados para pensar no bem. Foi uma crítica, mas que para mim soou como um grande elogio. Vocês são blindados para pensar no bem. Meu Jesus, que elogio! Quer dizer, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós reconhecemos a presença do Cristo
governando o nosso planeta, as nossas vidas. Quanto mais reconhecemos o gigantesco amor de Deus, nós nos blindamos para pensar no bem, porque reconhecemos em tudo a presença de Deus. E o estudo nos traz isso, essa expansão do pensamento, para que o negativismo não nos chegue, para que nós, caso em um momento ou outro pensemos de maneira mais negativa, mais pessimista, mas despertando em outro momento breve a consciência de que não é por aí, eu estou muito bem acompanhada. Como vocês, quando nós reconhecemos inclusive que existem irmãos abnegados do bem, que estão por perto a todo instante, nos inspirando, nos intuindo, torcendo pela nossa felicidade. Meus irmãos, nós só podemos pensar que somos todos agraciados. Nada solto, nada fora do lugar, tudo muito bem encaixado e com um fim extremamente útil. E aí segue Emmanuel. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los, com a tolerância e a bondade com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou incessantemente enquanto nos opunhamos a Ele. Olhe que Emmanuel, no decorrer do texto, ele nos traz várias cruzes. As cruzes daqueles que nos criticam, que nos tratam mal, as cruzes daqueles que não nos amam, as cruzes das dificuldades, das contradições. Então, o tempo inteiro Emmanuel nos trazendo exemplos de cruzes. E é importante amar e auxiliar, mesmo que não recebamos amor e auxílio. Para nós, que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. A partir do momento que nós começamos a desenvolver essa comunhão com Cristo, essa aproximação com esse sentimento do amor, se dermos passos para trás, sofreremos, nos desequilibraremos, não teremos paz. Então, a partir de agora, meus irmãos, se você está na dúvida de que caminho seguir, nós podemos te dizer com muita segurança, siga o caminho que Jesus traçou para todos nós, e em especial para a tua vida. E abraçando esse caminho, dificilmente não, é impossível você se perturbar a ponto de se desequilibrar mentalmente, psicologicamente, desequilibrar os eixos da vida. É importante que nós abracemos a cruz que nos chega, seguindo esse caminho amoroso de Jesus, sendo amáveis a cada dia mais, optando pelo amor e por todas as virtudes filhas desse amor. Em suma, diz Emmanuel, carregar nossa cruz será desse modo romper com os milênios de animalidade, em que se nos sedimenta a estrutura da alma. Nós antes éramos animais, né? Então ainda trazemos traços de animalidade, de rebeldia, dessa questão de ferocidade, de reagir com muita raiva, com muita impetuosidade, de ainda pensar em ter posse do outro como se fosse uma caça. Mas a partir do momento que carregamos a nossa cruz seguindo a Jesus, vamos rompendo com esses laços da animalidade. E cada vez mais distante, estaremos cada vez mais perto dos laços da angelitude, principiando por acender as possíveis réstias de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo pela fidelidade ao serviço a honra de trabalhar em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que Ele nos concedeu. Jesus, um grande misericordioso, tem misericórdia de nós, investe nas nossas intenções de amar,
investe nas nossas boas atitudes quando nós despertamos para o desejo de servir mais, de auxiliar mais. O quanto Jesus investe em nós, por misericórdia, porque nos ama. E agora eu queria trazer para vocês outro trecho de outro livro de Emmanuel. Agora o livro Esperança, também psicografado por Chico Xavier. Emmanuel nos traz exemplos bem claros com relação às cruzes. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre. Basta, às vezes, contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando o debalde e o concurso alheio. Quantas cruzes Emmanuel nos traz agora de exemplo, meus irmãos? E eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês se identificaram. Poxa, eu tenho essa cruz. Eu tenho essa questão do sacrifício mudo aos meus familiares, em que eu não posso me queixar tanto. A questão de separações. Quantas pessoas nesse momento estão passando pelos divórcios da vida? Filhos sentindo a separação dos pais, sofrendo com ela. Quanto é necessário que nós passemos adiante dessa dor, segurando essa dor, carregando essa cruz para seguir a Jesus. Quantos desastres, meus irmãos, físicos, desencarne coletivo estamos vivenciando. E além da questão da própria pandemia da Covid, tem muitos irmãos desencarnando por outros motivos, o tempo inteiro. Estamos no período de desencarne coletivo e essa separação, que é, como o Emmanuel traz, muitas vezes os desastres do plano físico, são cruzes que precisamos carregar e ainda assim nos mantermos de pé para seguirmos a Jesus. E Emmanuel finaliza essa orientação dizendo que ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. Abraçar o Evangelho para viver em contemplação, numa rede, balançando para lá e para cá. Não quer dizer isso. Quer dizer trabalho, ação, atitude. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. É o convite do nosso programa para mim e para vocês, para que carreguemos a nossa cruz, para seguir a Jesus. Reconheça a necessidade e a importância da tua cruz e com ela siga a Jesus. Não abandone a tua dor. Quando nós começamos a seguir a Jesus, a cruz fica muito mais leve. Quantos irmãos cheios de fé, com a fé robusta, caminham com a dor que você olha assim, poxa, nem parece que sofre. Como é que consegue suportar tão bem essa dor? A vivência, por exemplo, de um parente muito doente em casa, parente querido doente. Como é que consegue ainda sorrir diante dessa luta? Com certeza, o irmão que sorri, que consegue ter mais leveza, mais segurança na jornada, é um irmão que tem aí a sua fé cada vez mais trabalhada. Mas isso é possível para todos nós. Vamos, meus irmãos, ter confiança plena no Cristo que nunca nos abandonou. E aí eu finalizo o programa com uma prece que o irmão espírito
Jesus Gonçalves, psicografado por Chico, no livro Cartas do Coração, nos traz. É uma oração diante da cruz. Então, vai ser essa a oração de finalização do programa Mãos Amigas, oração diante da cruz. Contemplando-te, ó Mestre, içado as dores, em teu trono de angústia, sangue e chagas, sinto em mim a grandeza com que esmagas o ódio e a maldade dos perseguidores. Ladeado por rudes malfeitores, ao vozerio de baldões e pragas, guardas no olhar a bênção com que afagas o coração dos pobres sofredores. Perdoai-lhes, meu Pai, disseste em pranto, no imenso amor iluminado e santo, que a tua cruz de lágrimas encerra, e vejo, enfim, que sem teus dons divinos não passamos de escuros peregrinos, infortunados Lázaros da terra. E assim, meus irmãos, vamos finalizar o programa rogando ao Mestre que nos dê o exemplo da cruz, que suportou com tamanha fé e amor, que amou a todos nós, mesmo num momento tão difícil. Que o Mestre Jesus possa abençoar o teu dia, a tua noite, a tua semana, o teu mês, a tua vida e a vida dos teus familiares. Chuva de bênçãos para todos vocês. Um abraço imenso, que Jesus abençoe e fortaleça a todos nós, e com fé nele, até o próximo programa. Tchau, tchau.